Milionário rico segue mendiga humilde e descobre segredo negro que muda seu destino. Logo na entrada da mansão mais espetacular de São Paulo, Laura, a poderosa magnata do mercado imobiliário, parou. Seus olhos nunca tinham encontrado alguém assim. Uma mulher simples, descalça, com a pele marcada pelo sol e as roupas gastas, parecia deslocada naquele mar de luxo. Mas havia algo estranho e hipnotizante em Cleo, a babá humilde que ela acabara de contratar para cuidar da única filha, Sofia. Cleo chegou numa manhã chuvosa, com um sorriso que parecia capaz de secar até os dias mais cinzentos. Laura, acostumada a ordens ásperas e pessoas que bajulam por interesse, sentiu um nó na garganta ao ver a leveza da moça. Quem é essa menina? Pensou num silêncio quase surdo, enquanto Cleo se agachava para brincar com Sofia, tocando o cabelo da criança com uma delicadeza inédita. Mas não demorou para que os primeiros sinais de algo estranho aparecessem. À noite as luzes começavam. Às vezes, parecia que os olhos da tela brilhavam, como se ele estivesse vivo. Mas a estranheza maior estava em Cleo. Durante o dia, seu jeito simples, seu riso aberto e sua naturalidade ganhavam a confiança da criança e até de Laura. À noite, porém, em pequenos momentos de descuido, Cleo sussurrava palavras que ninguém entendia. Seus olhos ficavam vazios, quase sonâmbulos, como se quem estivesse ali fosse outra pessoa. Foi quando Laura achou um antigo colar escondido no quarto da babá, com a inscrição "Para sempre Paulo". Seu coração congelou. Por que uma moça humilde do outro lado da cidade teria um objeto tão íntimo da sua família? E quem realmente era ela? O mistério só crescia. Pessoas na empresa de Laura começaram a cochichar sobre uma possível queda iminente da poderosa executiva. Um colega de trabalho, Rodrigo, sorria por trás das costas, plantando pequenas armadilhas e espalhando boatos perversos sobre a vida pessoal de Laura. A pressão aumentava. A sanidade dela correu e encontrou Cleo ajoelhada, chorando silenciosamente, segurando a menina no colo. Mas os olhos da babá não eram os mesmos. Eram olhos que Laura reconhecia demais, os mesmos que viu na pintura do marido. A ligação entre Cleo e Paulo não era acaso. Era um mistério enterrado que pulsava dentro daquela casa de luxo. Um segredo sombrio e cru, que ameaçava destruir tudo, ou libertar Laura de uma vida de mentiras. O silêncio caiu pesado. Laura sentiu o ar faltar. A dúvida corroeu seu coração desesperado. Será que devia confiar na mulher que parecia um anjo ou que carregava a sombra de um passado proibido? A ansiedade cortava o couro, como lâminas invisíveis, misturando desejo e medo numa mesma mistura amarga. E quando a porta do closet se abriu sozinha, revelando um envelope antigo, com seu nome e o selo que ela jurava ter destruído anos atrás, Laura percebeu. Aquela história não era só sobre cuidar de uma criança. Era sobre reencontrar fantasmas, sobre poder ou redenço. O que Cleo escondia, então, era mais que uma simples ligação. Era algo capaz de virar o mundo de Laura de cabeça para baixo. E enquanto os trovões estrondavam, ela sabia. Nada jamais seria igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura congelou. O que estava vendo parecia um filme de terror, mas era real. Os olhos de Cleo, antes tão gentis, agora eram frios, sem vida. A conexão entre ela e P, o corpo da babá tremia suavemente, e o choro silencioso que ela fazia parecia chamar por algo muito além de Sofia. O que estava acontecendo? O que Cleo realmente era? Cleo ergueu o olhar e por um instante tudo fez sentido. Os olhos dela se tornaram um espelho da pintura na parede. Escolhendo palavras com cuidado, Cleo disse, mas de uma forma que não parecia ser ela mesma. Ele precisa de você. Ele nunca a deixou. A voz soou como um eco distante, quase como se não fosse a babá, mas a própria sombra de algo. Laura sentiu seu coração acelerar. Um nó se formou em sua garganta. Cleo, o que você está dizendo? A incredulidade a dominou. Laura queria acreditar que Cleo era apenas uma jovem, sem nenhuma ligação com o passado que tentava enterrar. Mas a verdade a atingia como uma tempestade. Sofia, assustada, começou a chorar, fazendo Cleo recuar instantaneamente. Os olhos de Cleo clarearam por um momento, e seu semblante de dor refletia a confusão. Desculpe, eu não sei o que... Mas a frase ficou presa na garganta. Um estrondo de trovão interrompeu o momento. As luzes piscaram e, de repente, tudo escureceu. A escuridão tomou conta, e Laura, sentindo sua respiração mais rápida, procurou Sofia. Sofia, o desespero a envolveu. Naquele pesadelo, tudo parecia se dissolver, como se as paredes da mansão estivessem se fechando. Cleo se posicionou entre as duas, a figura dela agora mais sombria, como um sentinela de um passado oculto. A luz fraca de uma lâmpada que piscava, Laura a viu, uma expressão de determinação misturada a um medo profundo. Cleo sussurrou. Ele nunca quis partir. Ele está preso aqui. E você também. Um grito rasgou o silêncio, mas não era de Laura ou Sofia. Era de alguém que ela nunca esperaria ouvir. O marido falecido. As palavras ecoaram, um lamento profundo que reverberou pela casa. Laura, vem até mim. A voz de Paulo, distorcida e cheia de desespero, reverberou nas paredes. Laura queria acreditar que era sua mente a pregando peças, mas o desespero em seu peito era muito real. Sofia agarrou a mão de Laura, olhando para Cleo com medo. Mamãe, quem é ela? Os olhos de Cleo haviam mudado novamente, agora exibindo um brilho intenso, como se uma batalha interna estivesse acontecendo ali. E enquanto o vento uivava lá fora e mais trovões se acumulavam no céu, Laura viu um brilho familiar no colar que Cleo usava. A mesma inscrição. Para sempre, Paulo. O coração dela disparou. Cleo não era só uma babá. Havia algo mais. Segredos, histórias enterradas e uma conexão tão forte que Laura nunca poderia compreender. A tensão aumentou. Uma nova realidade estava emergindo.
Algo que faria Laura questionar não apenas Cleo, mas tudo ao seu redor. E no fundo, uma pergunta se formou em sua mente. Ela realmente conhecia o homem que amou? Ou sua vida estava prestes a desmoronar em um turbilhão de mentiras? Quando a luz voltou, Laura teve um vislumbre de Cleo, um sorriso que era quase um enigma. Você vai saber a verdade, em breve. E então, um estrondo baixo, como um trovão, reverberou pela casa. Algo tinha mudado para sempre. E a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? A luz voltou repentinamente, iluminando a sala com um brilho incandescente, quase clínico. Laura piscou, tentando se ajustar à nova realidade. O que quer que tivesse acontecido com Cleo, com Sofia, parecia ter apenas começado. O olhar intenso da babá a atravessou, e o que antes era compaixão, agora parecia um abismo. Cleo, o que você quer dizer com isso? Laura gaguejou, seu coração martelando no peito. A tensão que pairava na atmosfera era palpável. Ela não entendia, não queria entender, mas a verdade estava escavada em cada palavra sussurrada por Cleo. Cada eco do passado que parecia querer sair das sombras. Nesse momento, um estalo repentino rompeu o silêncio, ecoando pela casa como um trovão, uma homenagem à tempestade que ainda rugia lá fora. Um dos quadros da parede caiu com um estrondo, revelando uma caixa empoeirada escondida atrás dele. O impacto desviou a atenção de Laura por um breve instante, mas o peso da situação era esmagador. Laura, Cleo disse, sua voz agora mais firme, como se tivesse encontrado um novo propósito. Você abriu com um movimento brusco, revelando vários documentos enrolados, fotografias antigas e um diário desgastado. Tudo relacionado a Paulo. O batimento cardíaco de Laura disparou. Isso é o quê? Perguntou quase sem acreditar que estava diante de uma parte esquecida de sua vida. Uma parte que nunca soubera que estava escondida. Isto é o que você não sabe sobre Paulo. O que ele fez. O que realmente aconteceu antes de morrer. Cleo disse, suas palavras pesadas como chumbo. Laura sentiu a adrenalina subir, um misto de medo e curiosidade a consumindo. Então a babá começou a folhear as páginas do diário, murmurando trechos. Ele estava envolvido em algo mais, algo obscuro. Pessoas, poderes que você não imagina. Ele não morreu como você pensa. Ele estava... Cleo hesitou. Os olhos dela começaram a brilhar com emoção, ou talvez terror. Ele estava na mira de alguém. Ele estava fugindo. E você estava no meio disso. Laura balançou a cabeça. A cada revelação, sua mente girava. Não. Isso não é possível. Paulo era um homem bom. Mas cada palavra soava mais como uma defesa do que uma verdade. Bom, ou você só viu o que queria ver? A voz de Cleo estava aumentando. Uma mistura de raiva e desespero. Laura, essa vida de luxo é a fachada de algo que está prestes a desmoronar. Ele nunca quis deixar você. Ele te protegia de tudo isso. O assombro a atingiu. A realidade da vida que levara parecia se desmoronar frente a seus olhos. Mas no fundo, algo pulsava, uma preocupação crescente. E Sofia, o que isso significa para ela? O que você quer dizer com tudo isso? Cleo
Parou, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, e sussurrou. Você não entende, Laura. Eles ainda estão atrás de você. Não faz ideia do que está em jogo. Nesse instante, um estrondo irrompeu da porta da frente, como se alguém tentasse forçá-la. O som disparou alertas em Laura, e Cleo enrijeceu. Seus instintos mudaram. O momento de calma transformou em caos quando os dois se viraram em direção à porta. Corações acelerados, olhos arregalados. E então, a porta se abriu com um golpe violento, revelando um homem encapuzado na entrada, seus olhos frios como gelo. É hora de você saber a verdade, Laura, ele anunciou, sua voz grave, ecoando entre as paredes. Laura teve o gelo do medo percorrer sua espinha. A verdade? Que verdade? Enquanto olhava para o homem, uma pergunta ardia em sua mente. Quem era ele? O que realmente acontecera com Paulo? E por que Cleo parecia conhecer suas intenções? O silêncio caiu novamente, agora carregado de imagens maléficas. Nesse momento, a vida como conhecia estava indo por água abaixo, e o tempo parecia parar. Laura estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo, mas a um custo que ainda não podia imaginar. A luz voltou repentinamente, iluminando a sala com um brilho incandescente, quase clínico. Laura piscou, tentando se ajustar à nova realidade. O que quer que tivesse acontecido com Cleo, com Sofia, parecia ter apenas começado. O olhar intenso da babá a atravessou, e o que antes era compaixão, agora parecia um abismo. Cleo, o que você quer dizer com isso? Laura gaguejou, seu coração martelando no peito. A tensão que pairava na atmosfera era palpável. Ela não entendia, não queria entender, mas a verdade estava escavada em cada palavra sussurrada por Cleo, cada eco do passado que parecia querer sair das sombras. Nesse momento, um estalo repentino rompeu o silêncio, ecoando pela casa como um trovão, uma homenagem à tempestade que ainda rugia lá fora. Um dos quadros da parede caiu com um estrondo, revelando uma caixa empoeirada escondida atrás dele. O impacto desviou a atenção de Laura por um breve instante, mas o peso da situação era esmagador. Laura, Cleo disse, sua voz aguçou uma velocidade inesperada. Ela se aproximou da caixa, ignorando o olhar perplexo de Laura. Abriu com um movimento brusco, revelando vários documentos enrolados, fotografias antigas e um diário desgastado. Tudo relacionado a Paulo. O batimento cardíaco de Laura disparou. Isso é o quê? Perguntou, quase sem acreditar que estava diante de uma parte esquecida de sua vida. Uma parte que nunca soubera que estava escondida. Isto é o que você não sabe sobre Paulo. O que ele fez. O que realmente aconteceu antes de morrer. Cleo disse, suas palavras pesadas como chumbo. Laura sentiu a adrenalina subir. Um misto de medo e curiosidade a consumindo. Então a babá começou a folhear as páginas do diário, murmurando trechos. Ele estava envolvido em algo mais. Algo obscuro. Pessoas. Poderes que você não imagina. Ele não morreu como você pensa. Ele estava... Cleo hesitou. Os olhos dela começaram a brilhar com emoção ou talvez terror. Ele estava na mira de alguém. Ele estava fugindo. E você? Você estava no meio disso. Laura balançou a cabeça. A cada revelação, sua mente girava. Não, isso não é possível. Paulo era um homem bom, mas cada palavra soava mais como uma defesa do que uma verdade.
Bom, ou você só viu o que queria ver? A voz de Cleo estava aumentando, uma mistura de raiva e desespero. Laura, essa vida de luxo é a fachada de algo que está prestes a desmoronar. Ele nunca quis deixar você. Ele te protegia de tudo isso. O assombro a atingiu. A realidade da vida que levara parecia se desmoronar frente a seus olhos. Mas no fundo, algo pulsava. Uma preocupação crescente. E Sofia, o que isso significa para ela? O que você quer dizer com tudo isso? Cleo parou, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, e sussurrou. Você não entende, Laura. Eles ainda estão atrás de você. Não faz ideia do que está em jogo. Nesse instante, um estrondo irrompeu da porta da frente, como se alguém tentasse forçá-la. O som disparou alertas em Laura, e Cleo enrijeceu. Seus instintos mudaram. O momento de calma transformou em caos, quando os dois se viraram em direção à porta. Corações acelerados, olhos arregalados. E então a porta se abriu com um golpe violento, revelando um homem encapuzado na entrada. Seus olhos frios como gelo. É hora de você saber a verdade, Laura. Ele anunciou, sua voz grave ecoando entre as paredes. Laura sentiu o gelo do medo percorrer sua espinha. A verdade? Que verdade? Enquanto olhava para o homem, uma pergunta ardia em sua mente. Quem era ele? O que realmente acontecera com Paulo? E por que Cleo parecia conhecer suas intenções? O silêncio caiu novamente, agora carregado de imagens maléficas. Foi então que o homem avançou, retirando o capuz, e Laura congelou. O rosto dele era uma imagem do passado, um eco familiar que a fez duvidar do que via. Era Rodrigo, seu colega de trabalho, mas não só isso. Era seu irmão mais velho, que ela acreditava estar morto. Rodrigo, como é possível? Ela gritou, a incredulidade a sufocando. As memórias de um irmão que perdeu na infância, uma sombra que pairava sobre seu passado. Eu voltei para protegê-la, Laura, e para mostrar a verdade de Paulo. Ele disse, uma mistura de urgência e dor nos olhos. Ele não é o homem bom que você pensa. Ele estava disposto a colocar todos vocês em perigo. E agora eles vieram atrás de você. O mundo de Laura começou a desmoronar. A ligação entre sua vida luxuosa, os segredos enterrados e a traição familiar revelada a atingiram como um relâmpago. Cleo, ao lado dela, olhava para Rodrigo com terror, mas também uma estranha compreensão. Vocês precisam entender. Tudo o que Paulo fez está prestes a cobrar seu preço, Rodrigo acrescentou, sua voz grave se misturando ao ruído da tempestade lá fora. A tensão pairava no ar, enquanto Clara e Cleo processavam a revelação. E no fundo de seu ser, Laura sabia que sua vida iria mudar para sempre. Novos segredos seriam revelados, alianças seriam testadas, e o que parecia ser a verdade poderia se transformar em uma tragédia muito maior. O que mais ela não sabia? Quem realmente a cercava? O silêncio se instalou, pesado como chumbo. A chuva caía incessante, e Laura tinha certeza de que estava prestes a descobrir um mundo ainda mais escuro e traiçoeiro do que imaginava. E com isso, uma pergunta ficou gravada em sua mente. Quem ela realmente poderia confiar? Laura estava paralisada. Rodrigo, seu irmão, que ela acreditava morto, estava bem ali, em carne e osso. As palavras ecoavam na cabe. Tudo parecia uma grande mentira. Ele fez um gesto para se aproximar, mas ela deu um passo para trás, a mente girando a mil.
Você não deveria estar aqui. O desespero assolou seu tom, e a lembrança da infância, do irmão perdido e da dor na perda misturou-se com a raiva. O que você quer de mim? Cleo estava ao lado dela, já não tão assustada, mas perfeitamente alerta. O olhar dela oscilava entre Rodrigo e Laura, como se esperasse a próxima jogada no tabuleiro daquela revelação. Rodrigo, por que você não me contou o que está acontecendo? Cleo indagou, sua voz cortante, cheia de tensão. Rodrigo a encarou, o peso da revelação pairando no ar. Laura, há coisas que você ainda não compreendeu. Você está em perigo. Todos estão. E Cleo sabe mais do que parece. Ele olhou para Babá, um desafio calado que parecia ecoar entre eles. E antes que Laura pudesse falar, um novo barulho ecoou pela casa. Um estrondo profundo. A porta principal balançou, e em um piscar de olhos, uma figura encapuzada irrompeu pela entrada, fazendo Laura gritar. Mas não era apenas um intruso. Era alguém familiar. Chega! A voz feminina cortou o silêncio, feroz e determinada. Quando o capuz foi retirado, Laura ficou em choque. Era Tatiane, sua antiga melhor amiga, a mesma que ela pensou ter perdido para sempre em um acidente. As lembranças afloraram como uma tempestade. Tatiane, o que você está fazendo aqui? Laura, ele está vindo. Você precisa testemunhar a verdade. Tatiane gritou, mas ao mesmo tempo, uma sombra de medo cruzou seu rosto. O olhar dela se deteve em Cleo, e o choque se manifestou em formas de dúvida. E você? O que você quer com isso? A atmosfera estava elétrica. Olhos estavam fixos, os corações acelerados. Rodrigo, a figura do irmão perdido, estava agora à beira da revelação. Mas o inesperado retorno de Tatiane virou novamente o jogo. Melhor amiga ou agente de um terrível destino? Laura não sabia. Tatiane, você está viva. Mas como? As palavras de Laura tremiam, a mente lutando para entender as montanhas de segredos que estavam se acumulando diante dela. Cleo, mantendo-se firme, olhava para os dois com uma estranha mistura de proteção e receio. Eu sou a chave, Laura. Não posso explicar agora, mas você precisa saber que tudo é parte de um esquema que envolve Paulo. Ele se meteu em algo muito maior do que você imagina. Ele e Rodrigo. O pânico na voz de Tatiane a fez hesitar. Rodrigo, o que você tem a ver com isso? A pergunta escapuliu dos lábios de Laura, tão rápido que fez seus batimentos aumentarem. Era como se a cada resposta mais perguntas se multiplicassem. Mas antes que Rodrigo pudesse responder, a casa tremeu. As luzes piscaram novamente, e um ruído ensurdecedor se fez ouvir. Um trovão? Não. Algo mais. Algo fazia barulho na direção do porão. Ele chegou! Rodrigo gritou, seus olhos arregalados. O medo tomou conta e a energia da sala mudou completamente, como se uma nova ameaça estivesse prestes a se desdobrar diante deles. Precisamos nos esconder, Cleo berrou, olhando desesperadamente para a porta. Mas antes que pudessem se mover, a presença já estava ali, prenunciando algo devastador. Uma sombra se movia. E a sensação de que estavam vulneráveis empurrou todos para uma inércia inquieta. E então a verdade desmoronou como um castelo de cartas. Laura se virou para Cleo, e em meio ao caos, a babá exclamou: Eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu.
Eu sou o elo que Paulo queria proteger. As palavras retumbaram na mente de Laura como um eco distorcido. O que era isso? Uma traição? Um arrependimento? Mas antes que pudesse processar, outra figura apareceu. Desta vez, não encapuzada. Era uma mulher, de olhar decidido, um sorriso meio obscuro, e ela balançava um objeto brilhante. Aqui está, Laura. O que você realmente perdeu. A atmosfera era densa, as revelações desmoronando como uma avalanche. O que era real? Um passado que Laura achou que entendia estava agora transformado em um quebra-cabeça de traições e segredos nunca ditos. O que mais ela não sabia? Qual seria a verdade final que esperava por trás de todo aquele mistério? Laura se viu num campo minado de relações quebradas, espectros do passado prontos para serem revelados. E enquanto a tensão explodia, ela se perguntou: quem realmente era Cleo? E, acima de tudo, quem estava preparada para enfrentar a verdade que mudaria tudo à sua volta para sempre? O clima estava tenso e o coração de Laura batia descompassado. A caixa, agora aberta diante dela, exibia fragmentos de um passado que ela não queria reviver. Cleo estava ao seu lado, ainda pálida, enquanto Rodrigo e Tatiane se encaravam, ambos ansiosos. Laura sentiu que Air estava prestes a se romper, que o caos estava prestes a estourar em sua vida. Laura! Você precisa entender que cada um de nós temos um lado que não conhece, Rodrigo falou. Sua voz era uma mistura de urgência e desespero. Uma onda de raiva e confusão a atingiu. Afinal, ele tinha sumido. E agora estava ali para... o quê? Salvar? Manipular? Mas o que você sabe sobre Paulo? A incredulidade saiu como um grito sufocado. O olhar de Rodrigo escureceu. Ele hesitou, como se pesar cada palavra. Ele estava trabalhando com uma organização. Não era só imobiliário. Havia perigos. O que acontece aqui está ligado ao que ele fez. Havia um peso nas palavras dele, e Laura sentiu a confusão se transformar em medo. Medo do que Paulo poderia ter realmente sido. Cleo, então, tomou coragem para intervir. Laura, tem mais. Eu não sou quem você pensa que sou. Seus olhos estavam determinados. Um brilho quase sobrenatural emanando dela. Eu sou parte de uma linhagem que foi sempre conectada a Paulo. Ele me trouxe para perto de você para protegê-la. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés. Proteger? O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um sussurro. A ansiedade tomou conta. Mas antes que Cleo pudesse explicar, um novo som irrompeu dentro da casa. As portas dos fundos foram arrombadas e o barulho ecoou como um sinal dos tempos apocalípticos. O homem encapuzado havia retornado, desta vez acompanhado por mais figuras sombrias. Eram 4, todos vestidos de preto, movendo-se como sombras em busca de luz. Encontrei vocês. A voz arrastada do homem fez um eco abafado na sala. O olhar de Rodrigo se intensificou. Não, eles não podem te pegar, Laura. Um instante, antes do pânico total se instalar, Laura viu uma coisa brilhar sob a luz intermitente. O objeto que Tatiane carregava, uma chave antiga, de metal, parecendo carregada de poder. Isso! Você precisa disso agora! Tatiane gritou, jogando a chave na direção de Laura. Um impulso forte
fez o corpo dela se mover, e a chave aterrissou em sua mão. Você não sabe o que está segurando, gritou um dos homens sombrios, mas era tarde demais. Assim que Laura a segurou, um tremor percorreu todo o seu corpo. Uma sensação cálida e conhecida acendia, ensurdecendo o medo. E então tudo mudou. Cleo começou a brilhar intensamente, uma luz ofuscante que preenchia a sala. O homem encapuzado hesitou. Não, não agora! Ele pareceu recuar, incapaz de suportar o brilho que emanava de Cleo. Em um instante, a energia da sala virou a direção. Os intrusos pareciam estar perdendo força, desvanecendo-se na luz. Laura não entendia, mas no fundo, tudo parecia claro. Cleo não era apenas uma babá. Havia um poder ancestral ali, uma conexão que cruzava gerações. E no coração daquela iluminação havia algo que gritou o nome de Paulo. Ele nunca foi só uma vítima. Laura murmurou, lembrando das pistas. As ondas de revelação eram avassaladoras. Cleo estava lutando contra algo maior, e agora com a chave em mãos, o que mais poderia desbloquear? Enquanto a luz se intensificava, o tempo pareceu parar. O passado e o presente colidiam, e a sala explodia em um momento de realidade alternada. Os pilares do que conhecia estavam ruindo, e no lugar surgia uma nova verdade aterradora. Cleo, com olhos perscrutadores, encarou Laura. Você precisa decidir. O que você quer acreditar, Laura? Porque a verdade dói. E se você souber, nunca será a mesma. Um frio percorreu o corpo dela. A revelação estava à porta. E no instante em que Laura olhou para a chave em sua mão, o mundo que conhecia desmoronou. Ela não tinha ideia do que se seguia, mas uma escolha estava prestes a desvelar segredos que explodiriam sua vida em 1000 pedaços. E agora, a verdadeira questão gritava na mente dela. Quem estava realmente do lado dela? O brilho a envolvia, o tempo se esvaía, e a verdade poderia ser uma maldição. Laura estava paralisada. O brilho que emanava da chave fazia seu coração disparar. As vozes ao redor se misturavam em uma cacofonia de nervosismo, mas ela só conseguia se concentrar naquela luz intensa. O ar parecia carregado de eletricidade, e um frio percorreu sua espinha quando Cleo, intensamente iluminada, começava a parecer mais etérea, como se estivesse se transformando. Você precisa decidir, Laura. A voz de Cleo saiu inabalável e poderosa. Eu sou aqui para proteger você, mas para isso precisamos enfrentar a verdade. O que Paulo escondeu não foi apenas uma vida secreta. Ele fez escolhas que impactaram todos nós, e agora essa verdade está prestes a explodir. Então, antes que... Ele puxou algo de dentro de sua roupa e lançou em direção a Cleo. Era uma pequena esfera negra que começou a brilhar com uma intensidade assombrosa, e em questão de segundos, uma luz ofuscante cobriu o ambiente. Laura fechou os olhos, mas não antes de ver a expressão de horror no rosto de Cleo. O próximo som foi estrondoso, como se o próprio ar tivesse se rasgado. Laura abriu os olhos quando a claridade se dissipou. Cleo estava no chão, e a escuridão ao redor pareceu engoli-la. O homem encapuzado agora se erguia, seu olhar fixo em Laura. Um sorriso
torto se expandindo em seu rosto. Rodrigo e Tatiane estavam em choque, os olhos arregalados. Sim, eu consegui! Ele exclamou com um entusiasmo maligno. Ela foi finalmente silenciada. Um grito de desespero se formou na garganta de Laura. Cleo, não! Mas, para sua surpresa, a figura de Cleo parecia não estar morta ou impossibilitada. Ao contrário, ela flutuava, a luz a rodeando como uma aura brilhante. Ele havia desencadeado algo, não um ataque, mas uma transformação. Em meio à confusão, a chave em sua mão começava a vibrar, pulsando em sintonia com a energia liberada. Você não requer mais dela. Agora você é a que carrega a linhagem, Cleo declarou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural que reverberou por toda a sala. Com ela, você tem a oportunidade de reverter o que foi perdido. A revelação veio como um soco no estômago. Laura olhou para Cleo, depois para Rodrigo e finalmente para Tatiane. O que era essa linhagem? O que mais Paulo havia escondido? Uma onda de dúvidas e desespero inundou sua mente. Você não pode fazer isso, Cleo! Laura gritou. Eu não sou uma heroína. Eu só quero que isso acabe. Mas saltando à sua mente estava a imagem do passado de Paulo, das mentiras e segredos, da vida que havia construído com base em ilusões. E enquanto ela pensava, tudo começou a mudar. Os homens encapuzados hesitaram, o poder de Cleo parecendo alcançar aqueles que se aproximavam. Mais figuras surgiram nas sombras, mas ao contrário de uma batalha iminente, houve uma pausa, como se todos estivessem aguardando o próximo movimento. Nesse instante chocante, uma das figuras encapuzadas se adiantou e retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém que Laura nunca esperaria ver novamente. Eu sou eu, é a mamãe. A voz que saiu da mulher era inconfundível, um eco do passado que fazia seu coração parar. A sensação de morte se desvanecia. Era sua mãe, uma mulher que ela supôs ter perdido em um acidente anos atrás. Não, não é possível. Laura sussurrou, a boca seca, os sentidos em polvorosa. O mundo ao redor começou a rodopiar. Você está viva? Como? A presença dela parecia tirar o chão de sob os pés. Enquanto a realidade se desvendava diante de Laura, uma escolha cruel se apresentava. Seguir um caminho obscuro, congregando a linhagem que podia mudar tudo, ou ao contrário, enfrentar os destinos os quais jurou se afastar. Enquanto a luz e a escuridão dançavam ao redor, a pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua filha? E que segredos mais horríveis estavam prontos para serem revelados? Laura estava paralisada. O brilho que emanava da chave fazia seu coração disparar. As vozes ao redor se misturavam em uma cacofonia de nervosismo, mas ela só conseguia se concentrar naquela luz intensa. O ar parecia carregado de eletricidade, e um frio percorreu sua espinha quando Cleo, intensamente iluminada, começava a parecer mais etérea, como se estivesse se transformando. Você precisa decidir, Laura. A voz de Cleo saiu inabalável e poderosa. Eu estou aqui para proteger você, mas para isso, precisamos enfrentar a verdade. O que Paulo escondeu não foi apenas uma vida secreta. Ele fez escolhas que impactaram todos nós, e agora essa verdade está prestes a explodir. Então, antes que Laura pudesse reagir, o homem encapuzado avançou, e tudo aconteceu tão rápido.
Ele puxou algo de dentro de sua roupa e lançou em direção a Cleo. Era uma pequena esfera negra que começou a brilhar com uma intensidade assombrosa, e em questão de segundos, uma luz ofuscante cobriu o ambiente. Laura fechou os olhos, mas não antes de ver a expressão de horror no rosto de Cleo. Cleo estava no chão, e a escuridão ao redor parecia engoli-la. O homem encapuzado agora se erguia, seu olhar fixo em Laura, um sorriso torto se expandindo em seu rosto. Rodrigo e Tatiane estavam em choque, os olhos arregalados. "Sim, eu consegui!" ele exclamou com um entusiasmo maligno. "Ela foi finalmente silenciada!" Um grito de desespero se formou na garganta de Laura. "Cleo! Não, mas para sua surpresa, a figura de Cleo parecia não estar morta ou impossibilitada. Ao contrário, ela flutuava, a luz a rodeando como uma aura brilhante. Ele havia desencadeado algo, não um ataque, mas uma transformação. Em meio à confusão, a chave em sua mão começava a vibrar, pulsando em sintonia com a energia liberada. "Você não requer mais dela. Agora você que carrega a linhagem", Cleo declarou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural que reverberou por toda a sala. "Com ela, você tem a oportunidade de reverter o que foi perdido." A revelação veio como um soco no estômago. Laura olhou para Cleo, depois para Rodrigo e finalmente para Tatiane. O que era essa linhagem? O que mais Paulo havia escondido? Uma onda de dúvidas e desespero inundou sua mente. "Você não pode fazer isso, Cleo!" Laura gritou. "Eu não sou uma heroína. Eu só quero que isso acabe." Mas saltando à sua mente estava a imagem do passado de Paulo, das mentiras e segredos, da vida que havia construído com base em ilusões. E enquanto ela pensava, tudo começou a mudar. Os homens encapuzados hesitaram, o poder de Cleo parecendo alcançar aqueles que se aproximavam. Mais figuras surgiram nas sombras, mas ao contrário de uma batalha iminente, houve uma pausa, como se todos estivessem aguardando o próximo movimento. Nesse instante chocante, uma das figuras encapuzadas se adiantou e retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém que Laura nunca esperaria ver novamente. "Sou eu, sua mãe." A voz que saiu da mulher era inconfundível. Um eco do passado que fazia seu coração parar. A sensação de morte se desvanecia. Era sua mãe, uma mulher que ela supôs ter perdido em um acidente anos atrás. Não, não é possível. Laura sussurrou, a boca seca, os sentidos em polvorosa. O mundo ao redor começou a rodopiar. "Você está viva?" "Como?" A presença dela parecia tirar o chão de sob os pés. E enquanto a realidade se desvendava diante de Laura, uma escolha cruel se apresentava. Seguir um caminho obscuro, congregando a linhagem que podia mudar tudo. Ou, ao contrário, enfrentar os destinos os quais jurou se afastar. Enquanto a luz e a escuridão dançavam ao redor, a pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua filha? E que segredos mais horríveis estavam prontos para serem revelados? Mas antes que pudesse mergulhar nos pensamentos, sua mãe avançou, a expressão confusa possuindo um toque de urgência. "Laura, não precisa ter medo. Sempre estive aqui, esperando o momento certo para te proteger. Você precisa confiar em mim." Laura mal conseguia processar
A confusão virou uma tempestade dentro dela. Proteger de quê? Da verdade. Você mentiu para mim. Como posso confiar agora? A atmosfera virou uma geladeira fria, cortante. As figuras encapuzadas se aproximaram, quase como sombras, cercando a sala. As vozes se entrelaçavam e o eco de passos crescendo se tornava uma sinfonia aterradora. Mas foi um movimento rápido que interrompeu toda a cena. Cleo pulou de pé, sua energia alterada. Laura, o verdadeiro perigo não está aqui. Com um gesto, ela liberou uma onda de luz que empurrou os encapuzados para trás. Mas a luz não apenas afastou os intrusos. Ela parecia também conectar Cleo e a mãe de Laura. Do que você está falando? Laura gritou novamente, sentindo seu coração descompassar. A revelação estava mais próxima, mas a verdade parecia escorregar por entre seus dedos. E quando a conexão se fez mais forte, uma nova explosão iluminou a sala. A chave em sua mão brilhou intensamente, como um farol em meio à escuridão. E então, tudo foi ouvido. Um grito poderoso ressoou. Um lamento ancestral que cortou o ar. Não, não, eles não podem saber, bradou a mãe, perdendo brevemente a compostura. E coube a Cleo responder. A verdade precisa vir à tona, Laura. Precisamos lutar agora ou perderemos tudo. Laura paralisou, abalando o chão sob seus pés. Era hora de decidir. E o que ela faria agora tornaria tudo gravemente perigoso. E a cada segundo que se passava, o que antes era um caminho claro, agora parecia um labirinto de incertezas. A escolha estava diante dela. Mas o que a verdade sobre Paulo revelaria? E que papel cada um realmente desempenhava nesse jogo sombrio? Laura estava paralisada. O brilho que emanava da chave fazia seu coração disparar. As vozes ao redor se misturavam em uma cacofonia de nervosismo, mas ela só conseguia se concentrar naquela luz intensa. O ar parecia carregado de eletricidade, e um frio percorreu sua espinha, quando Cleo, intensamente iluminada, começava a parecer mais etérea, como se estivesse se transformando. Você precisa decidir, Laura. A voz de Cleo saiu inabalável e poderosa. Estou aqui para proteger você, mas para isso precisamos enfrentar a verdade. O que Paulo escondeu não foi apenas uma vida secreta. Ele fez escolhas que impactaram todos nós, e agora essa verdade está prestes a explodir. Então, antes que Laura pudesse reagir, o homem encapuzado avançou, e tudo aconteceu tão rápido. Ele puxou algo de dentro de sua roupa e lançou em direção a Cleo. Era uma pequena esfera negra que começou a brilhar com uma intensidade assombrosa, e em questão de segundos, uma luz ofuscante cobriu o ambiente. Laura fechou os olhos, mas não antes de ver a expressão de horror no rosto de Cleo. O próximo som foi estrondoso, como se o próprio ar tivesse se rasgado. Laura abriu os olhos quando a claridade se dissipou. Cleo estava no chão e a escuridão ao redor parecia engoli-la. O homem encapuzado agora se erguia, seu olhar fixo em Laura, um sorriso torto se expandindo em seu rosto. Rodrigo e Tatiane estavam em choque, os olhos arregalados. Sim, eu consegui! Ele exclamou com um entusiasmo maligno. Ela foi finalmente silenciada. Um grito de desespero se formou na garganta de Laura. Cleo, não.
Mas para sua surpresa, a figura de Cleo parecia não estar morta ou impossibilitada. Ao contrário, ela flutuava, a luz a rodeando como uma aura brilhante. Ele havia desencadeado algo, não um ataque, mas uma transformação. Em meio à confusão, a chave em sua mão começava a vibrar, pulsando em sintonia com a energia liberada. Você não requer mais dela. Agora, você é a que carrega a linhagem, Cleo declarou, sua voz ecoando com uma força sobrenatural que reverberou por toda a sala. Com ela, você tem a oportunidade de reverter o que foi perdido. A revelação veio como um soco no estômago. Laura olhou para Cleo, depois para Rodrigo e finalmente para Tatiane. O que era essa linhagem? O que mais Paulo havia escondido? Uma onda de dúvidas e desespero inundou sua mente. Você não pode fazer isso, Cleo, Laura gritou. Eu não sou uma heroína. Eu só quero que isso acabe. Mas saltando à sua mente estava a imagem do passado de Paulo, das mentiras e segredos, da vida que havia construído com base em ilusões. E enquanto ela pensava, tudo começou a mudar. Os homens encapuzados hesitaram. O poder de Cleo, parecendo alcançar aqueles que se aproximavam. Mais figuras surgiram nas sombras, mas ao contrário de uma batalha iminente, houve uma pausa, como se todos estivessem aguardando o próximo movimento. Nesse instante chocante, uma das figuras encapuzadas se adiantou e retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era alguém que Laura nunca esperaria ver novamente. Sou eu, sua mãe. A voz que saiu da mulher era inconfundível, um eco do passado que fazia seu coração parar. A sensação de morte se desvanecia. Era sua mãe, uma mulher que ela supôs ter perdido em um acidente anos atrás. Não, não é possível! Laura sussurrou, a boca seca, os sentidos em polvorosa. O mundo ao redor começou a rodopiar. Você está viva? Como? A presença dela parecia tirar o chão de sob os pés, enquanto a realidade se desvendava diante de Laura. Uma escolha cruel se apresentava. Seguir um caminho obscuro, congregando a linhagem que podia mudar tudo, ou ao contrário, enfrentar os destinos os quais jurou se afastar. Enquanto a luz e a escuridão dançavam ao redor, a pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ela iria para proteger sua filha? E que segredos mais horríveis estavam prontos para serem revelados? Mas antes que pudesse mergulhar nos pensamentos, sua mãe avançou, a expressão confusa possuindo um toque de urgência. Laura, não precisa ter medo. Sempre estive aqui, esperando o momento certo para te proteger. Você precisa confiar em mim. Laura mal conseguia processar. A confusão virou uma tempestade dentro dela. Proteger de quê? Da verdade? Você mentiu para mim. Como posso confiar agora? A atmosfera virou uma geladeira fria, cortante. As figuras encapuzadas se aproximaram, quase como sombras, cercando a sala. As vozes se entrelaçavam e o eco de passos crescendo se tornava uma sinfonia aterradora. Mas foi um movimento rápido que interrompeu toda a cena. Cleo pulou de pé, sua energia alterada. Laura, o verdadeiro perigo não está aqui. Com um gesto, ela liberou uma onda de luz que empurrou os encapuzados para trás. Mas a luz não apenas afastou os intrusos. Ela parecia também conectar Cleo e a mãe de Laura. Do que você está falando? Laura gritou novamente, sentindo seu coração descompassar. A revelação estava mais próxima, mas a verdade parecia escorregar por entre seus dedos.
E quando a conexão se fez mais forte, uma nova explosão iluminou a sala. A chave em sua mão brilhou intensamente, como um farol em meio à escuridão. E então tudo foi ouvido. Um grito poderoso ressoou, um lamento ancestral que cortou o ar. Não, não, eles não podem saber, bradou a mãe, perdendo brevemente a compostura. E coube a Cleo responder. A verdade precisa vir à tona, Laura. Precisamos lutar agora ou perderemos tudo. Laura paralisou, abalando o chão sob seus pés. Era hora de decidir, e o que ela faria agora tornaria tudo gravemente perigoso. E a cada segundo que se passava, o que antes era um caminho claro, agora parecia um labirinto de incertezas. E então, com um movimento rápido, a mãe de Laura estendeu a mão em direção à filha. A chave não é apenas poder, Laura. É um portal. O ar ao redor pareceu congelar. Se você abrir isso, poderá não apenas enxergar o passado, mas mudar o futuro. Laura sentiu a adrenalina subir. Mudar o futuro? Como assim? A dúvida estava em sua voz, mas havia algo ali que a atraía. Antes que pudesse questionar mais, Cleo a interrompeu. Não! Não confie nela, Laura. Ela está manipulando você. A tensão estourou. A luz ao redor de Cleo começava a diminuir, como se ela estivesse sendo drenada. O homem encapuzado fez um movimento brusco. A verdade sempre vem à tona. E você, Laura, não está pronta para seu destino. É uma ilusão, a mãe gritou, desesperada. Eu sou sua mãe. A verdade é que sempre estivemos em perigo por causa da escolha de Paulo. Ele olhou fundo nos olhos de Laura. Ele te usou como moeda de troca. O coração de Laura deu um nó. Usou como moeda de troca? O que você está dizendo? Sua voz era aflita, a dor começando a tomar conta de seu ser. Quantas mentiras você me contou? Nesse momento, uma nova figura emergiu nas sombras, e mesmo a atmosfera aquecida de energia parou. Era Paulo, mas ele não parecia o mesmo. Laura, ouça-me. Sua voz ecoou. É muito mais complexo do que você imagina. Nós não somos apenas vítimas de um destino. Nós fizemos nossas escolhas. Mas então as revelações começaram a se desdobrar como um baralho de cartas. Então você sabia que minha mãe estava viva? Laura gritou, cada palavra emergindo como uma faca. E a conexão com Cleo, tudo isso era parte de um plano. Paulo continuou, suas feições sombrias refletindo a luta interna. Eu sempre soube, mas não posso te explicar tudo agora. Era demais. Uma verdade insuportável estava se formando. Mas Laura só conseguia ver as sombras de suas escolhas. O que era real? Quem estava com ela? E olhando para a chave, ela se deu conta de que tudo poderia mudar. Mas a que custo? E seria essa a verdadeira solução? Ou a semente de uma nova tragédia? O peso do destino estava em suas mãos, e a pergunta reverberou. Até onde você vai para descobrir a verdade? Laura sentiu o peso daquela revelação, desmoronando seu mundo a cada instante. As palavras de Paulo eram como facas, cortando suas ilusões. Você fez suas escolhas, repetiu em um sussurro, enquanto a frustração subia, um nó agudo na garganta. Cleo flutuava, sua luz pulsante quase a desintegrar. O homem encapuzado hesitou, e uma onda de esperança brotou no coração dela. Poderia haver uma saída, uma chance de desvendar esse emaranhado de mentiras. Rodrigo e Tatiane trocaram olhares, indecisos e confusos.
Mas Laura sabia que se não agissem rápido, tudo estaria perdido. Cleo, o que faço com a chave? Gritou, segurando o objeto brilhante como se fosse um amuleto. A proximidade com sua mãe a distraiu, mas sua coragem não podia vacilar. O que ela precisava mais do que qualquer coisa era focar naquele momento. Use-a, Laura. A verdade a libertará. A voz de Cleo soou como um chamado distante, ainda que poderosa. A chave brilhava intensamente, e em meio à escuridão, Laura sentiu um impulso crescente. Tomando coragem, ela avançou em direção à figura de Paulo. Se você estava me protegendo, ainda há tempo de mudar tudo. Estou pronta. A decisão a consumia. O homem encapuzado se agachou, atônito, e os olhos de Cleo brilharam com uma nova força. Mas antes que pudesse chegar até Cleo, a energia ao redor mudou. Paulo, agora em posição intermediária entre sombras, interrompeu. Não, você não percebe? Há um preço. O que você faz com essa chave pode afetar tudo o que você ama. Laura hesitou, a voz dele ressoando em seu interior. E quando viu a expressão de sua mãe, a dúvida se esvaiu. Liberdade, murmurou, quase para si. Preciso desvendar a verdade. Então, com um movimento decidido, Laura ergueu a chave e a girou no ar. Um portal mágico começando a se formar diante deles. Uma luz forte rompeu, e o ambiente se transformou, revelando visões do passado e a história escondida da família. À medida que a luz os envolvia, atendeu ao chamado de Cleo. Entre, Laura. Juntos podemos mudar isso. A conexão estava mais forte do que nunca. Assim que deu um passo adiante, sentiu uma onda de calor e um pressentimento novo, uma esperança renovada. No último instante, Paulo a puxou para perto. Cuide de Sofia. Não a deixe nas sombras do que está por vir. Por favor, faça a escolha certa. E assim, com a luz alimentada pela força da decisão de Laura, todo o passado e magia da linhagem começaram a se misturar. A verdadeira essência dela, de sua mãe e de Cleo, brilharam em um só. E quando a luz finalmente se dissipou, Laura sentiu que havia tomado o caminho certo. As figuras encapuzadas recuaram, aterrorizadas pela força da verdade liberada. Sob a combinação do amor e da historiante, a energia havia mudado, o conflito se dissipou. Naqueles momentos finais, a conexão mística que firmou os laços entre as irmãs de luz, mãe e filha, e Cleo, parecia envolvê-los em um caloroso abraço. Antes que a realidade voltasse, Clara olhou para tudo o que restava. Estou pronta para seguir em frente. Enquanto a luz esmaecia e a realidade se reorganizava, a vida, agora ressignificada, prometia novas possibilidades. Laura sabia que, embora os desafios viessem, agora teria a força necessária para enfrentá-los. O cenário mudava e as esperanças se reerguiam. E então a cena se apagou lentamente, deixando um eco vibrante no ar. Mas mesmo enquanto um novo amanhecer se formava para Laura, o que mais estaria por vir? A chama da curiosidade se acendeu. Ei, não vá embora ainda. Você precisa se inscrever agora, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para ajudar o algoritmo a distribuir essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre esse desfecho surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de mostrar seu apoio. Vamos juntos!